Glória a Deus, louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor, bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal, Bíblia Interpreta a Bíblia, louvado seja Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, ative aí o sininho, se inscreva no canal, deixa o seu like, a sua curtida, a sua informação, a sua curtida e o seu like é importante para que a plataforma compreenda e entenda que esse conteúdo tem relevância para muitas pessoas. E eu acredito que de tantas coisas fúteis que a internet tem oferecido, esse conteúdo, esse programa tem uma relevância muito grande para a vida daqueles que querem aprender um pouco mais sobre as Escrituras Sagradas. Bíblia Interpreta a Bíblia. Se inscreva, ative o sininho e deixa o seu joinha aí e vamos em frente em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer uma breve oração e em seguida nós vamos rodar a vinheta e voltamos com você em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Pai querido e eterno, de amor e de bondade, bendito és tu, Rei querido e santo, Criador do universo, louvado e exaltado é o teu nome, Senhor, que enviaste o teu Filho Jesus Cristo para nos lavar, nos redimir, nos perdoar. Senhor, sendo assim, perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições. Senhor, e seja feito o teu querer sobre a nossa vida. Pai, também te peço que esta programação venha alcançar, Senhor Jesus, pessoas que realmente querem aprender mais sobre a tua palavra, sobre o teu querer. Alcance essas pessoas, que vidas possam ser impactadas, pessoas possam ser transformadas, vidas possam ser, Senhor Jesus, tocadas pelo poder, pela graça, pela virtude do teu Santo Espírito. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Vamos rodar a nossa vinheta e já já nós voltamos com vocês. Voltamos, louvado seja Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo, gente, a partir da página 11 da apostila Bíblia Interpreta a Bíblia. Se você ainda não tem a sua apostila, mande uma mensagem, deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa assim, Pastor Michel, eu quero a minha apostila Bíblia Interpreta a Bíblia. Você vai receber ela em PDF, tá bom? Tá aqui, ó. Inteiramente gratuita, você vai receber a sua apostila, tá bom? Deve ter umas 30 e poucas páginas, 39 páginas, se não estiver enganado. É um resumo muito bom, tá bom? Bem enxugado, dos principais pontos bíblicos, aonde apontam Cristo Jesus, e também alguns pontos históricos, comprovando que as profecias da Bíblia, elas são realmente verdade. Então você vai abrir lá na página 11 da sua apostila, e nós vamos continuar a discorrer a partir do tópico onde nós paramos, que Caim havia matado Abel, e então, provavelmente, como nós conjecturamos, talvez aquele que colocou essa inveja no coração de Caim, que era Satanás, ao ponto de matar o seu irmão, talvez ele já tinha cantado vitória, mas terminamos aqui sabendo que nenhum dos planos de Deus, eles podem ser frustrados, como diz lá no livro de Jó, né? A Bíblia aí a história continua dizendo assim, lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 2 ao 16 em diante, vai estar dizendo assim, né? E tornou Adão a conhecer a sua mulher. Quando eu falo aqui conhecer, está se referindo a coabitar. Quando fala que um homem conheceu uma mulher, nas Escrituras Sagradas, entendam, presta bem atenção nisso. Quando as Escrituras Sagradas falam conhecer, está se referindo a coabitar, a ter intimidade com uma mulher. Então, tornou Adão a conhecer a sua mulher e ela deu à luz a um filho e o chamou, o seu nome, de Sete, ou Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Qualquer nome dos primórdios da humanidade é de difícil compreensão em relação ao seu significado original.
qualquer nome. É difícil compreensão em significado, né, do original mesmo, do que significa. Porém, o nome Sete, escrito em hebraico, se escreve Shet, S-H-E-T, significa designado. Esse significado faz referência ao que Eva diz quando deu à luz. Em outras palavras, Adão e Eva enxergaram em Sete, ou Shet, o desígnio de Deus. Designado. Nasce agora um designado. Porque sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados. Às vezes, em algumas ocasiões das nossas vidas, nos acontecem situações e circunstâncias que parece que é o fim. Mas o Senhor, ele entra com providência. Eu creio que ele está entrando com providência também agora na sua vida. De repente você está passando algum problema, alguma dificuldade, e você até pensou em desistir. Meu Deus, mas o Senhor, ele está entrando com providência pela sua vida. Não desiste, não desista, não desanime, persevera, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E assim como nasceu este novo filho a Adão e Eva, chamado designado, e eles viram ali um significado diferente, assim também Deus coloca um novo significado na sua vida, na minha vida e na sua vida. Olha só, continuemos aqui. Olha só, a Bíblia registra o nascimento de Sete após a morte de Abel. No entanto, não é possível dizer que Sete foi o terceiro filho de Abraão. Não é possível, não se pode afirmar que Sete foi o terceiro filho de Abraão. Pode-se dizer que ele foi o terceiro filho homem de Abraão. Entendeu? Porém, olha só, especificamente, é mais provável que tenha sido o terceiro filho homem. Pois a possibilidade é muito grande que Adão e Eva tiveram filhas entre os nascimentos de Abel e Sete. Ou até mesmo entre o nascimento de Caim e Abel. Caim foi o primeiro filho. Não se sabe quanto tempo passou depois do nascimento de Caim. Não se sabe quanto tempo passou até o nascimento de Abel. E não se sabe quanto tempo passou depois do nascimento de Abel. A Bíblia fala que eles tiveram um filho Caim, depois tiveram um filho chamado Abel. E as Escrituras vai dizer, depois de uns tempos, não se sabe quanto tempo passou. Provavelmente, acreditamos fielmente que Adão e Eva coabitaram, continuaram tendo intimidade e tiveram provavelmente muitos filhos, porque essa foi a ordem do Senhor. Eles eram abençoados para isso, para que eles povoassem a terra dos viventes. Bendito é o nome santo do escritor. Olha só, o escritor Flávio Josefo, o judeu hebreu Flávio Josefo, afirma que antes de Sete, Adão e Eva tiveram 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. Os nomes dos 2 filhos homens nós sabemos, Caim e Abel. Já os nomes das filhas, a Bíblia não menciona. Por que é que a Bíblia não menciona o nome das filhas? Porque naquela cultura, naquele meio deles, as mulheres não entravam na genealogia dos homens, na genealogia de uma família. Somente os nascidos machos, homens, é que entravam na genealogia. Porém, Deus ele ama quebrar protocolo, e mais na frente, lá no livro de Mateus, a gente vai ver uma genealogia que entra 4 mulheres. Mais na frente, a gente vai estar falando sobre isso. Esse fato responde definitivamente qualquer dúvida sobre quem foi a esposa de Caim. Muitos tentam colocar a Bíblia em xeque, em contradição, dizendo, Deus já tinha criado o ser humano, e depois fez o jardim e criou Adão e Eva e colocou eles lá. Porque quando eles tiveram filhos no jardim, e foram expulsos do jardim e tiveram filhos, Caim e Abel, aí Caim matou Abel, Caim então ele é expulso daquele meio familiar e ele encontra uma mulher. E muitos dizem, quem era essa mulher que ele encontrou? Quem era essa mulher? Da onde veio esta mulher?
Meu Deus do céu. Aí muitos dizem que já existiam seres humanos caminhando na Terra fora daquele contexto ao qual a Bíblia descreve como sendo o primeiro casal humano, Adão e Eva. Então, aí está a explicação coerente e harmoniosa que Caim, quando ele é expulso, provavelmente ele conhece uma de suas irmãs ou uma de suas primas. Uma de suas irmãs ou uma de suas primas. Até então, não sei por qual motivo, quando você chegar lá no trono da glória, você pergunta para Deus o porquê que Deus permitiu que o relacionamento íntimo entre irmãos ou parentes até aquele momento era permitido. Era permitido por Deus. Né? Entre primos e primas, e às vezes até mesmo incesto entre irmãos. Né? Deus permitia. Por que, pastor, que Deus permitia? Eu não sei a resposta. E quem fica dizendo aí pregando por aí, ou até mesmo aí nos canais aí do YouTube, confirmando e trazendo explicação para tudo, como se soubesse tudo da Bíblia, meu amigo, toma cuidado, porque esses aí parece que deve ser a quarta pessoa da Trindade. Eles pensam que são a quarta pessoa da Trindade. Deuteronômio no capítulo 29, versículo 29, vai dizer: as coisas reveladas pertencem aos homens e aos filhos dos homens. As ocultas pertencem a Deus, os mistérios pertencem a Deus. Então, tem muitos mistérios que nós não sabemos e nem vamos saber. O que sabemos sobre Deus e sobre diversos assuntos que a Bíblia nos traz, aborda, é o que Deus permitiu que a gente soubesse. E não permitiu que a gente soubesse de tudo. E nem permite que a gente saiba tudo. Por quê, pastor Michel? Pergunta para Deus, eu não sei. Eu não sei. Quando você chegar lá no trono da glória, você pergunta para ele. Isso eu não sei responder. E se alguém aí souber responder, por favor, responda. Mas se você... se não tiver dentro das escrituras, meu amigo, se for só conjectura aí, pelo amor de Deus, né? Então, olha só, Caim, vamos interpretar de maneira correta o texto e o contexto. Deus cria Adão e Eva, Adão e Eva, eles pecam, são expulsos do jardim, como eu falei, agora vão para a selva, né? Saíram do jardim, foram para a selva. E eles têm 2 filhos, Caim e Abel. Quando ele teve Caim, a Bíblia diz que quando ele teve Caim, não fala quanto tempo levou até ter o segundo filho. Provavelmente teve Caim e tiveram filhas. E aí nasce Abel. Então é mencionado apenas os 2 filhos homens. É isso que Flávio Joséfo ele traz. É isso que o historiador Flávio Joséfo ele traz. Provavelmente nasceu Caim, passou um tempo e durante esse tempo tiveram 3 filhas. E aí nasce Abel. Caim, então, mata Abel. E depois, não se sabe quanto tempo passou até que nascesse Sete. Provavelmente mais filhas nasceram. Então, nasce Sete. Então, esse fato responde definitivamente qualquer dúvida sobre quem foi a esposa de Caim. Quem foi a esposa de Caim? Provavelmente uma de suas irmãs ou uma de suas primas. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. A Bíblia não diz... A Bíblia diz que Adão teve muitos filhos. Porém, suas histórias não foram contadas. Na verdade, é nítido que os escritores bíblicos priorizaram no registro das genealogias dos personagens bíblicos apenas os nomes que tiveram alguma importância para a história que estava sendo registrada. Isso é óbvio. Sete, agora, segundo a Bíblia, tem um filho por nome Enos, que é uma das variantes do nome hebraico Enosh. Difícil de falar, né? Enosh, que quer dizer ser humano. O nome Enosh quer dizer ser humano. E a Sete também nasceu um filho e chamou o seu nome Enos. Então, se começou a invocar o nome do Senhor. Enos começou a invocar o nome do Santo do Senhor. Adão tinha se desviado, Eva se desviou, Caim matou Abel que buscava o Senhor. E então, a partir do nascimento de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, ali já existiam centenas ou talvez milhares de pessoas já povoando a terra,
quando nasce Enos. E essas centenas de milhares que já povoam a terra estavam todos desviados e todos adorando o Deus Sol, o Deus Lua e vice-versa. Só um minuto aqui, a porta abriu sozinha. Eita glória, pronto, já fechei. Entendeu? Então, assim, aí começaram a adorar o Sol, a Lua, as estrelas e inventar um monte de circunstâncias e deuses que não são deuses, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não apalpam, que têm nariz, mas não cheiram. Começaram a adorar imagens que são ocas por dentro, né? Então Enos começou a invocar o Senhor. Podemos crer que foi através de Enos que a descendência piedosa de Sete começou a se diferenciar. A descendência de Sete, a partir de Enos, começou a se diferenciar. Eles não eram melhores, nem piores. Eles começaram a ser diferentes. E é essa a proposta do Evangelho para mim e para você. É essa a proposta de Cristo, que a gente não pode ser igual aos modelos, aos moldes desse mundo. Igual a todo mundo. E também não somos melhores. Todavia, porém, entretanto, devemos ser diferentes. Fomos chamados para fazer a diferença, como disse o apóstolo Paulo. Então, foi aí que essa descendência de Sete, através de Enos, passou a fazer a diferença dos idólatras naquela época e reconhecer a Deus como o seu Criador. Então, a primeira semente, Abel. A segunda semente, Sete. A terceira semente, Enos. Nós estamos abordando aí um pouquinho da genealogia, né? A quarta semente, Cainã, está lá em Gênesis capítulo 5, versículo 9. A quinta semente a quinta semente é Maalalel, está lá em Gênesis 5:12. A sexta semente é Jared, está lá em Gênesis 5:15. A sétima semente é Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 18. A Bíblia diz que este andava com Deus. Meu pai. Ah, meu Deus, este andava com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22. Enoque tem origem no nome hebraico, Enoch, que quer dizer literalmente o iniciado, dedicado, consagrado. Está associado a Hanak, ele dedicou. Quer dizer, Hanak, em hebraico, quer dizer ele dedicou, que está associado a esse termo primitivo, e quer dizer ele dedicou, ele consagrou, e Hanuhak, ou seja, dedicação e consagração. Enoque foi filho de Jered e pai de Matusalém. Olha, muito forte. Tá entendendo aí? Enoque foi filho de Jered e pai de Matusalém. Quem foi Matusalém? Matusalém foi o homem que mais viveu até então, registrado na Bíblia, que é o que mais viveu na face da Terra. Se eu não me engano, foram 965 anos que Matusalém viveu. Foi 965, 966. Depois você dá uma consultada aí e coloca aqui nos comentários, comenta, interage comigo aí, me ajuda também, porque às vezes não dá tempo aqui de ler uma palavra, então aí é o que eu trago a memória, e a memória do pastor Michel pode falhar, tá bom? Então vamos lá. Olha só. Filho de Matusalém, está lá em Gênesis 5, 18, 21. Pertencente à descendência de Sete, através da qual o conhecimento de Deus foi preservado. Enoque tinha um relacionamento profundo com Deus, pois a expressão andou com Deus é aplicada somente a Enoque e a Noé. Gênesis 5, 24, 6, capítulo 6, versículo 9. Ele andava com Deus. Meu Deus. Então, devemos andar com o Senhor. Andar com Ele. Sabe? Andar com Deus. É muito forte isso, andar com Deus. Sabe o que é? Você está andando na rua e você está conversando com Deus? Você entra no metrô e você está conversando, você está lá segurando no ferro, está em pé, o metrô está lotado e você está conversando com Deus. Sabe o que é você sentar no seu carro e você dizer, senta aqui, Espírito Santo do lado, e você está ali em comunhão com... Enoque era desse jeito. Enoque andava com Deus e fazia a vontade de Deus. Enoque viveu 365 anos antes de ser
transladado corporalmente ao céu para estar na presença de Deus. Eita glória, tivemos um pequeno intervalo meio forçado aí, mas já voltamos. No nome do Senhor Jesus, já estamos partindo para o final, viu? Fica com a gente até o final, para aprender mais aí sobre essa aula, né? Enoque viveu 365 anos antes de ser transladado corporalmente ao céu. Ele foi transladado, foi arrebatado. Arrebatar é tirar com força, para estar na presença de Deus. Assim, Enoque, juntamente com o profeta Elias, foram os dois homens do Antigo Testamento que não experimentaram a morte, nem Elias e nem Enoque. Essa era uma das dificuldades dos ortodoxos da época, os fariseus e os saduceus, crerem que, dizer, ele é Elias, não pode ser Elias, porque Elias não morreu, Elias foi arrebatado. Eles tinham essa discussão entre eles, né? Então, nem Elias e nem Enoque experimentaram a morte, eles foram transladados, deixando o exemplo do que Deus quer fazer com a igreja. Mas olha quantos profetas e quantos homens de Deus tinham na época de Elias, em especial na época de Elias. Na época de Enoque não, talvez fosse até mesmo apenas ele que andava com Deus, né? E não havia, e talvez a sua descendência que ele ensinava, mas ele andava com Deus. Já no tempo de Elias, na época dos reis, nós vemos aí quantas pessoas e profetas que andavam com Deus e faziam a vontade de Deus, profetizavam. Porém, Elias foi arrebatado, foi escolhido para ser arrebatado. Então, talvez no meio de tanta gente da igreja, são poucos que vão ser levados no arrebatamento. Essa é a verdade. Se fizermos aí uma comparação, né, uma estatística, isso prova que a imortalidade ou a vida após a morte, isso prova que a imortalidade ou vida após a morte foi ensinada no primeiro período de Gênesis. A vida após a morte começa a ser ensinada no período de Gênesis, através de Enoque. Isso é a prova. Enoque também é citado na carta de Judas, irmão do Senhor. Judas, irmão do Senhor, no verso 14, dizendo assim: este também profetizou também de Enoque, o sétimo depois de Adão. Enoque era o sétimo nas gerações depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, confirmando a veracidade de sua história e a sétima colocação na árvore genealógica de Adão. Né? Na genealogia de Adão, Enoque era o sétimo depois de Adão. A oitava semente, como nós vimos, o homem que mais viveu na terra foi Matusalém. A nona semente foi Lameque, Gênesis 5, 21. E a 10ª semente foi Noé, ou Noah. Gênesis 5, 28 e 29. Era Noé da idade de 500 anos quando ele gerou Sem, Shem, Cã e Jafé. Ou Jafé, né? Gênesis capítulo 5, versículo 32. Sabemos que Noé foi escolhido para repovoar a terra após o dilúvio. E depois o mesmo plantou uma vinha e se embriagou com o vinho. Noé, depois que escapou do dilúvio, ele plantou uma vinha e se embriagou, colheu desse fruto e se embriagou desse fruto. Vemos aí a primeira advertência sobre a embriaguez. Vemos aí a primeira advertência sobre a embriaguez. Mas não é sobre isso que a gente vai focar, tá? Numa outra hora a gente vai trazendo... Quando a gente terminar todo esse estudo Bíblia Interpreta a Bíblia, aí nós vamos começar a abordar assuntos polêmicos e aos poucos, né? Temas que eu gostaria até mesmo que vocês escolhessem. Depois nós vamos fazer uma enquete e vocês vão escolher os temas e jogar aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, para que a gente consiga esclarecer à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, tá? Mas não é sobre isso que a gente vai focar. Nesse episódio, seu filho Cã provavelmente acabou flagrando seu pai embriagado e nu dentro de casa e zombou dele. E ainda pior, expôs a nudez de seu pai para os seus irmãos. Olha só. Olha só. Quando Adão pecou, Deus foi lá, fez um sacrifício de um cordeiro, pegou a pele desse cordeiro, desse animal,
Pastor, mas a Bíblia diz que ele só fala que ele pegou uma pele de um animal, não fala que era um cordeiro. Opa, mas lá em Apocalipse vai dizer que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Qual é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo? Então ele foi o sacrifício 2 vezes? Não, aquele animal, aquele cordeiro que Deus precisa sacrificá-lo para tirar a pele dele e fazer vestimenta para cobrir a nudez de Adão, representava Cristo Jesus. Sim, porque o perdão de Cristo nos veste. O pecado expõe a nudez. O perdão veste. Aquele que é de Deus não expõe a nudez do seu irmão. Tem gente que ama fazer isso. Tem gente que está dentro da igreja e só espera o irmão cometer algum erro para ficar apontando. Olha lá, olha aí, não falei? Olha lá o pastor lá, olha lá. Outro pequeno intervalo, mas já voltamos. Então o perdão de Deus, ele cobre. Ele não expõe pecados. Ele cobre. Ele não expõe pecados. Né? Bebeu o vinho, e embebedou-se, descobriu no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber ambos aos seus irmãos do lado de fora. Está lá em Gênesis capítulo 21 e 22. Não devemos expor a nudez dos nossos irmãos, mas sim cobri-lo, como fez Sem e Jafé. Assim, despertado de sua nudez e de sua embriaguez, Noé profere agora uma maldição para Cã e abençoa Sem e Jafé. Vemos aqui novamente a atuação do diabo tentando impedir que a descendência da mulher pise na sua cabeça. Os maiores inimigos do povo hebreu no futuro são os descendentes de Cã. E a maldição de Noé, o pai de Cã, nem foi especificamente para Cã, mas para o filho de Cã, para Canaã. Foi para Canaã, tipo assim, você como meu filho expôs a minha nudez, então que o teu filho seja amaldiçoado. Olha só, continuaremos com base agora nos descendentes de Sem. A 11ª semente é Sem, né? A 12ª semente é Arfaxad, a 13ª semente é Salá, a 14ª semente é Éber. E a partir desse Éber aí, ó, né, lá em Gênesis 11:14, da tribo de Éber que se originou o povo hebreu. A tribo de Éber, que então se tornou uma grande tribo, e essa tribo começou a ser chamada de os hebreus, porque eram descendentes de Éber. A 15ª semente é Peleg, Gênesis 11:16. A 16ª semente é Reu, Gênesis 11:17. A 17ª semente é Serug, capítulo 11 de Gênesis, versículo 20. A 18ª é Naor, Gênesis 11:22. A 19ª semente é Tera, ou Terá, Gênesis 11:24. E a 20ª semente é Abraão, o pai da fé. Meu Deus! Chegamos em Abraão e eu vou parar por aqui. Bendito é o nome santo do Senhor. Chegamos em Abraão e eu vou parar aqui na 20ª semente, e no próximo episódio nós voltamos com vocês no Bíblia Interpreta a Bíblia. Vai comendo dessas bênçãos que estão sendo entregues, essas pérolas que estão sendo entregues aqui nesse programa, e vai aprendendo e crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento e na fé. Espero você no próximo programa. Até lá, Deus abençoe!